Shana Tová. Hoje é o dia 19 de Kislev, o ano novo da Hassidut, Rosh Hashanah. Mas o que é a Hassidut? O que quer dizer um novo ano nos caminhos e no estudo da Hassidut? Ok? Vamos lá, assista o shiur, aproveite para compartilhar, se inscrever, curtir e vamos espalhar uma história por aí. Chag Sameach, Chag Sameach. Estamos hoje numa data muito especial, hoje à noite. É o dia 19 de Kislev, considerado o Rosh Hashanah da Hassidut. É quando os Hassidim realmente vêm e se conectam com a Hassidut. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano, isso já é conhecido. Mas também Shana, ano, quer dizer Shoné, mudança. O Rosh Hashanah é o dia no qual nós decidimos mudar. Então, se temos o Rosh Hashanah da Hassidut, é um dia que devemos mudar, decidir mudar nos nossos caminhos da Hassidut. De onde vem esse dia? E hoje eu quero discutir um pouquinho também, no geral, o que é Hassidut. Então, no século XVII, surgiu na Europa o Rabbi Israel Baal Shem Tov. Era uma época muito dura para os judeus, eles passavam por muitos pogroms e eles recentemente tiveram um falso Mashiach, o Shabtai Tzvi, enganou muita gente, então as pessoas estavam muito desiludidas com o conceito de judaísmo, de Torah e Mitzvot. Era uma época onde a ignorância era abundante. Sim, haviam aqueles que estudavam Torah e sabiam muito, mas a maioria do povo não sabia de nada, mal sabia rezar, talvez ler um pouquinho dos Salmos. E aí veio Rabbi Israel Baal Shem Tov. Por que ele tinha justamente o nome de Israel? Nós costumamos falar que naquela época o povo de Israel estava adormecido, estava desmaiado. E constam nos nossos livros que uma das formas de você despertar uma pessoa desmaiada é falando o nome em hebraico dela no ouvido. Uma vez que o nome em hebraico é conectado com a alma, é intrínseco, não é um nome qualquer. Se diz que quando o pai dá o nome para o seu filho, isso tem um espírito de profecia. Então, o Rabbi Israel Baal Shem Tov veio para chacoalhar, despertar o povo judeu que estava desmaiado. E aí ele começou a difundir Hassidut. O que é Hassidut? A gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas de forma bem geral, a Hassidut mexe com a essência. Assim como o Rabbi Israel veio despertar a essência do povo judeu, a Hassidut também mexe com a pessoa. Naquela época, a Hassidut tinha muita oposição, porque ela veio como um estilo novo de judaísmo, e as pessoas tinham medo disso. Eles viram os iluministas, que eram pessoas que falavam que já não precisava tanto estudar a Torá, queriam adulterar, reformar o judaísmo. Então, o mundo judaico, o mundo de Torá, teve medo, falaram: o que é esse pessoal que se veste diferente? O que é eles? Naquela época as pessoas rezavam rápido e os Hassidim se prolongavam. Inclusive o nome de Hassidim vem da palavra Chesed, bondade. Quem colocou esse nome não fomos nós, os Hassidim, e sim a oposição. A oposição se autonomeou Mitnagdim. Mitnagdim quer dizer o anti, o do contra, e nomeou os Hassidim. E tudo é providência divina. Houve uma grande explicação sobre isso, de como realmente o Hassid é aquele que faz mais do que a obrigação manda. Isso consta no Talmud. E isso que o Hassid faz, ele evoca dentro de si um amor muito maior do que havia naquela época. Isso era o Rabbi Israel Baal Shem Tov. Ele teve seus alunos, dentre eles o principal foi o Magid de Mezrich, e o Magid também teve muitos alunos, e o mais jovem era o Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nessa foto aqui. E o Rabbi Shneur Zalman, conhecido também como Walter Rebbe, ou Balatanya, ou Magid de Liadi, ele começou a difundir a Hassidut de uma forma muito maior do que até então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bidbaro. O Rabbi Shneur, ele difundiu a Hassidut de uma forma muito aberta, enquanto que os outros explicavam a Hassidut somente para os seus seguidores, seu círculo mais próximo. O Alter Rebbe, ele começou a espalhar
muito. Então, não somente que os Mitnagdim eram contra ele, aqueles que eram contra a Hassidut em geral, mas mesmo outros Hassidim e outros Rebbeim, mestres do Hassidismo, não gostavam muito do jeito do Alter Rebbe. Deram um jeito de fazer acusações contra o Alter Rebbe para o governo. Acusaram ele de ser contra o Czar. E, óbvio, não se fazia muita investigação naquela época. E o Alter Rebbe, ele foi, então, levado para a prisão em Petersburgo. Claro que a história é muito mais longa, mas, assim, para a gente pegar a essência, é importante saber que ele ficou lá 53 dias preso. E claro que os Hassidim começaram a movimentar fundos e formas de poder tirar o seu Rebbe da prisão. E no dia 19 de Kislev, após 53 dias, ele foi libertado. Já 4 dias antes já se sabia que a investigação sobre ele havia findado e que ele sairia. Durante o período na prisão, ele foi interrogado inúmeras vezes, não somente sobre o que ele fazia, suas ações com os Hassidim e angariar fundos, mas também sobre o próprio livro que ele escreveu, o Sefer HaTanya, que é o livro mais importante da Hassidut. Pois bem, no dia 19 de Kislev, ele saiu da prisão e ele pediu para ser levado na casa do seu seguidor, Mordechai Liepler. Já mencionamos ele aqui no shiur. E houve um probleminha, que o Mordechai morava num prédio e no térreo morava um Mitnaged, um opositor, inclusive um dos líderes da oposição. E sem querer levaram o Rebbe para a casa do Mitnaged. Aí quando esse Mitnaged viu o Alter Rebbe, ele recebeu ele na sua casa, ele pediu para que a moça que trabalhava lá fizesse um chá para ele, ele mesmo foi lavar o copo, e aí ele começou a atacar de forma muito dura o Alter Rebbe. Começou a reclamar por que o Alter Rebbe fez mudanças no Sidur, na reza diária, na reza do Shabbat, e fez várias acusações. Enquanto isso, os seguidores do Rebbe estavam no apartamento do Rebbe Mordechai esperando, angustiados, o Rebbe aparecer e não aparecia. Então eles desceram, dois dos Hassidim desceram para ver, talvez ele foi preso de novo, então foram perguntar para aquele Mitnaged. E quando eles abriram a porta, eles escutaram gritos vindo de casa, eles viram o Mitnaged gritando com o Rebbe, e o Rebbe sentado com as mãos entre a cabeça, muito pesaroso. Eles ameaçaram bater no Mitnaged, o Rebbe não deixou, ele falou que devemos honrar o anfitrião, então ele terminou o copo de chá e foi embora. Depois ele falou que aquelas 3 horas que ele passou naquele apartamento foram mais difíceis do que os 53 dias que ele passou na prisão. Quando ele estava na prisão, ele entendeu que o fato dele estar preso indicava um sinal dos céus, que os céus não gostaram do que ele fez. Um Rebbe não está preocupado com o mundo físico. Tanto que veremos que ele escolheu, ele aceitou ser preso. Se ele quisesse, ele poderia ter fugido. Então ele sabia que, de certa forma, o fato de ele estar preso é porque os céus não haviam gostado de que ele estava difundindo tanta Hassidut. Prova disso, uma das provas, é que ele ficou preso por 53 dias, que é o mesmo número de capítulos que tem no Tânia. Na primeira parte do Tânia, tem 53 capítulos, e ele ficou preso um dia por capítulo. Na prisão, ele recebeu a visita dos seus mestres, o Baal Shem Tov e o Magid, que obviamente já não estavam mais nesse mundo físico. E nessa visita, o Alter Rebbe perguntou para eles: olha, o que está acontecendo, por que eu estou preso? Eles falaram: porque você está difundindo a Hassidut. E Hassidut é algo muito, muito precioso. Então ele perguntou para eles: será que quando eu sair, eu devo parar de difundir, ficar no meu canto? Eles falaram: não, uma vez que você já começou, você deve ir mais forte ainda. Hassidut é o segredo da Torá. Muitos falam da Kabbalah. Kabbalah é algo muito especial, a parte mística da Torá. Mas a verdade é que a Kabbalah é 1/4 da Torá. É 1/4 das formas de interpretar a Torá. Hassidut é algo muito, muito mais elevado. Certa vez, um dos Hassidim mais velhos, do Magid Mezej, ele viu uma folha de Hassidut jogada no chão. Ele ficou escandalizado. Ele falou: poxa, isso aqui, que é o mais precioso que tem na Torá, está desprezado. E ele reclamou com o Alter Rebbe. E se entendeu que o fato daquela folha ter segredos da Torá estar jogado é o que causou
também a prisão do Rebbe. E qual é a explicação para isso? Qual é a explicação se a Hassidut é algo tão especial, de onde o Rebbe ele teve a autorização de divulgar? Ou de onde ele teve a ideia de divulgar Hassidut? Se dá um exemplo, que havia uma vez um príncipe, ele adoeceu de forma muito grave, os médicos não sabiam o que fazer, o rei estava desesperado, até que um médico achou a solução. Falou, olha, querido rei, a gema central da tua coroa é feita de um material que pode salvar a vida do príncipe. Que o príncipe estava em coma, como que ele vai consumir aquela gema? Então o médico falou, olha, a gente pega a gema, moe ela, mistura com água, joga na boca do príncipe, talvez uma gota vai salvar a vida dele. E o rei imediatamente aceitou que fizessem isso com a sua coroa tão preciosa. O povo estava, e na verdade até hoje está, num nível tão baixo que foi preciso pegar a gema da coroa do rei, que é a Hassidut, e moer ela e divulgar de forma sem limites para poder salvar, de certa forma, o mundo todo. Inclusive, muito da Hassidut, um Bnei Noach também pode estudar, por que não? A Hassidut, ela traz a essência da Torá, a essência do mundo, como veremos. Mencionei que tem 4 partes de estudo na Torá, chamado de Pardes, ou Pomar. Pardes são 4 letras, Pei, Reish, Daled e Samech, e cada um mostra uma forma. Então a letra Pei, ela é um Pshat, a parte simples, quer dizer, você pega a Torá, ou um texto de reza, um salmo, o que for, e você explica da forma mais simples possível, esse é o Pshat, é o que você leu e entendeu. Depois temos o Remes. O Remes quer dizer uma alusão. O que eu estou lendo lá, na verdade, me alude a outra coisa. O Daled é o Drush, que é a forma homilética de se estudar, quer dizer, extrair leis de qualquer texto da Torá. E depois temos o Samach, no final o Sod, que é o segredo, que é a parte mística, que aí está incluído a Kabbalah. Tem um shiur, já posso depois colocar o link, é um shiur que estudamos sobre o Modéani, a primeira frase que falamos no dia, como que ela é explicada de acordo com essas 4 partes da Torá, e também de acordo com a Hassidut. Pois bem, como falamos, até o Baal Shem Tov, até a época dele, a parte mística era completamente oculta. As pessoas tinham acesso às 3 primeiras partes, mas o Sod era só para pessoas muito, muito, muito especiais. Por isso é chamado de Kabbalah, que é o que é recebido de um para outro sem muita divulgação. Agora, o que a Hassidut faz? A Hassidut é um nível que traz vitalidade para os outros 4. Por isso que, na verdade, a Hassidut não é um nível separado dos outros. E sim, ela traz força em cada um deles. Ela traz um significado muito forte no que a pessoa faz. Então, de forma calculista, a pessoa pode estudar um versículo da Torá e entender aquilo de uma forma muito simples. No começo Deus criou o céu e a terra. E a Hassidut extrai a alma, quer dizer, revela a alma que está por trás daquilo. A Hassidut, ela ensina o homem a amar Deus. Okay. E quem não estuda Hassidut não ama Deus? Verdade é que, claro que sim. Mas existe a outra forma de estudar, que era muito comum na época e até hoje existe, muitos estudam, inclusive Hassidim estudam dessa outra forma, chamada de Mussar. Mussar é ética, é uma forma mais, talvez, rígida de apresentar a Torá. Então, do Mussar, geralmente, se extrai o temor a Deus. Então, a pessoa, ela não peca porque ela tem medo que Deus vai castigar, é o temor, o que também é uma mitzvah da Torá. Já a Hassidut vem ensinar o amor. Eu não vou pecar, não é porque eu vou ser castigado, é porque eu não quero fazer mal para Deus. Ou seja, Deus que é tão bondoso me pediu algo e eu amo tanto Ele, eu não quero fazer nada que o desagrade. Então, uma forma é olhar de forma negativa, por assim dizer, Chas Shalom, Deus nos livre, falar que outras formas de estudo são negativas, mas para a gente compreender, é uma forma de medo. Eu tenho medo, eu me aproximo com temor, eu me afasto com temor. E já a Hassidut, ela impõe muito amor, inclusive, não somente na Hassidut Chabad, que foi fundada pelo primeiro Rebbe, pelo Alter Rebbe, mas outras Hassidiot também sempre falam muito de amor e de como devemos amar a Deus, como Deus nos ama. Quando o Baal Shem Tov revelou a Hassidut, ele revelou então esse amor a Deus,
E ele revelou como mesmo pessoas simples, pessoas ignorantes, podem amar Deus. Temor, você tem que ter muito conhecimento para temer algo. Se eu nunca vi um leão, eu não temo um leão. A partir do momento que ele estiver na minha frente e rugir, aí eu vou me assustar, eu vou sair correndo. O amor, a gente pode ter o amor simplesmente apreciando algo. Eu consigo me aproximar. Então, o Baal Shem Tov, ele inovou, de certa forma, que é possível uma pessoa simples ser temente e amar a Deus. Não precisa ser um grande sábio. Óbvio que todos temos que estudar a Torá, mas uma pessoa que nunca estudou também pode amar a Deus. Isso era uma novidade. Naquela época, pessoas ignorantes não eram mal consideradas parte da comunidade. Não podiam ir nas mesmas sinagogas que os grandes rabinos. E o Baal Shem Tov mudou completamente isso. E assim foi com seus seguidores, onde cada vez mais começou a se mandar pessoas, Hassidim, ensinarem Torá para essas pessoas ignorantes, ensinarem como amar a Deus. Porque, na verdade, Hassidut é a essência. A Hassidut é o que não é a coisa, mas sim o que está dentro dela. Então, na essência, não faz diferença se uma pessoa é muito culta ou ignorante, se a pessoa é mais velha ou é uma criança. Não faz diferença, porque a essência está lá. E uma das regras da Hassidut é Etzem Eno Mishtane. A essência nunca muda. A essência é preciosa. Não importa o invólucro que ela está, se é um grande rabino com barba ou uma pessoa que nunca viu o judaísmo na vida dele. A Hassidut busca o bem em absolutamente tudo. O próprio Baal Shem Tov ensinou que tudo que vemos é uma lição para o nosso dia a dia. Até mesmo uma folha caindo da árvore cai para nos ensinar algo. E a Hassidut busca o bem que está em cada coisa. Então é muito legal estudar a Torá pelos olhos da Hassidut. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Lemos recentemente na Torá sobre Esaú, Esav, o irmão de Jacó, irmão gêmeo, como ele era um perverso. Então, no mundo todo se pinta ele como o pior cara do mundo. A Hassidut veio revelar uma coisa diferente. Quando Esav morreu, como que ele morreu? Ele estava impedindo o enterro do Yaakov na Gruta dos Patriarcas, Me'arat HaMachpelah. Ele não queria deixar, ele falava que ele era primogênito, apesar de já ter vendido a primogenitude para o Yaakov, ele não queria deixar ninguém passar. Um dos netos de Yaakov, Hushim ben Dan, ele era surdo. Então o que ele viu? Imaginem a cena. Está lá o Yaakov no caixão, todo mundo querendo passar para enterrar o Yaakov, e o Esaú está na frente e não deixa ninguém passar, com cara de bravo. Na verdade, naquele momento, o filho de Yaakov, Naftali, estava correndo para o Egito para trazer o documento que comprovava que o Yaakov tinha direito a ser enterrado lá. Mas tudo bem. Então o Hushim, sem entender o que estava acontecendo, pegou um bastão, deu uma pancada, um beisebol na cabeça do Esaú e ele morreu lá mesmo. A cabeça foi passear e o corpo caiu lá. E para onde foi a cabeça? A cabeça rolou para dentro da Me'arat HaMachpelah, da Gruta dos Patriarcas. E lá está até hoje. Então a Hassidut vem explicar por que a cabeça do Esaú estava lá. Porque na sua essência, na sua fonte, o Esaú era até melhor do que o Yaakov. Isso explica por que o nosso patriarca Yitzhak quis abençoar o Esaú, que era tão perverso. Porque na sua fonte espiritual, ele era muito superior. Tudo que é muito elevado lá em cima é muito rebaixado aqui embaixo. Então o fato da cabeça do Esaú estar dentro da gruta mostra a sua origem e a sua grandeza. Isso a Hassidut faz. A Hassidut pega algo que supunhamos ser péssimo e mostra o bem que está por trás daquilo. Outro exemplo, quando o Korach, o primo de Moshe Rabbeinu, Moisés, no deserto, ele estava desafiando Moisés, e aí a prova de fogo, por assim dizer, a prova que mostraria quem era o escolhido por Deus, seria que todos os rebeldes e o Arão, o sumo sacerdote, oferecessem o ketoret, o incenso. Então, Korah foi com seus 250 homens rebeldes, foi oferecer o incenso, e o Arão também, cada um com sua frigideira. O que aconteceu? A Torá conta que veio um fogo de cima e matou todos os 250 rebeldes. Temos uma pergunta muito óbvia. Vamos lá. O Korah era o líder da rebelião. Moshe Rabbeinu falou que somente um seria escolhido. Por que 250 homens seguiram? Eles tinham certeza que eles não sobreviveriam àquilo. Eles sabiam que o ketoret e o incenso matava. 2 filhos de Arão anteriormente haviam oferecido incenso
sem ser requisitado, e morreram. Então eles sabiam que era proibido. Então a Hassidut vem e explica. O interesse deles não era a rebeldia. Na verdade, eles eram pessoas, de certa forma, elevadas. O que eles queriam era oferecer o incenso. Uma vez na vida. Mesmo que eles sabiam que morreriam depois daquilo, eles aceitavam a morte para poder, pelo menos uma vez na vida, fazer esse serviço tão sagrado para Deus, que é oferecer o ketoret, o incenso. Então a Hassidut vem e mostra o lado bom deles. Não chamar eles de rebeldes e que não prestam, nada disso. Eles eram pessoas sagradas, só que o que eles queriam era contra a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém morra por ele, sim viva por ele. Prova disso tudo é que depois as frigideiras nas quais eles ofereceram o incenso foram derretidas e se tornaram adornos para o altar. Quer dizer, eram sagrados, eram especiais. Isso é o que a Hassidut faz. A Hassidut vem e revela o bom e o bem que está dentro de cada coisa. É isso que a Hassidut vem. Ela vem e transforma, coloca vitalidade, faz a vida ter sentido. Não apenas, eu tenho que rezar porque eu tenho que rezar, e pôr tzedakah porque pôr tzedakah. Não, eu vivo isso, eu vibro. Eu adoro isso, e por isso que o movimento do Alter Rebbe tem dois nomes mais famosos. É o movimento Chabad. Chabad é o acróstico de Chokhmah Binah Dat, que é sabedoria, compreensão e entendimento. Que sim, o movimento demanda conhecimento, a pessoa deve ir atrás e estudar e se aprofundar. E outro nome mais recente é Lubavitch, que era a cidade onde alguns Rebbeim, alguns mestres da Hassidut Chabad moraram. E Lubavitch quer dizer a cidade do amor. Por quê? Por que a gente carrega esse nome até hoje? Porque também é o conceito de Hassidut, é ter amor, é amar a Deus, é focar nesse sentimento positivo. Quando a pessoa estuda Hassidut, ela consegue se transformar e se elevar, ser uma outra pessoa. Teve uma vez, outra pessoa, é errado falar, uma pessoa revelada, uma pessoa que põe o bom para fora. Uma vez um Hassid, ele ia viajar para o aeroporto. Eu me esqueci agora o nome dele, mas ele estava já se preparando, colocando as coisas no carro, quando ele lembrou que ele esqueceu o passaporte em casa. E daí? Qual o problema? O problema é o seguinte: existe uma regra que a pessoa, quando ela sai para viajar, ela não deve voltar para casa antes de fazer a viagem. Não é certo, traz uma má sorte, por assim dizer. Então ele ficou preocupado, não adianta ele ir para o aeroporto, porque não vão deixar ele embarcar sem o passaporte. Então ele ligou rápido para o secretário do Rebbe de Lubavitch e falou: o que eu faço, Rebbe? Como que pergunta? Quer dizer, ele pediu para o secretário perguntar para o Rebbe o que ele deveria fazer. O Rebbe falou: estude um capítulo do Tânia. O Tânia transforma a pessoa, então você já não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa muito mais elevada, você pode voltar para casa, pegar o teu passaporte. Tem mais uma prova que a Hassidut transforma a pessoa. Quando o Alter Rebbe soube que ele seria preso, ou seja, havia um mandado de prisão para ele, ele foi falar com um dos seus seguidores, o Hassid Reb Shmuel Munkes, um Hassid muito fora do comum, muito engraçado. E aí ele perguntou para o seu Hassid: me diga, eu devo ir para a prisão ou não devo ir para a prisão? Vemos daqui que se ele quisesse não ser preso, ele conseguiria. O Reb Shmuel falou: sim, você deve aceitar ser preso. Por quê? De duas uma. Se você é um Rebbe mesmo, então nada vai te acontecer na prisão, você vai sair ileso. E se você não é um Rebbe, você merece a prisão. Por quê? Quem te deu a autorização para tirar os desejos nos prazeres materiais de tanta gente? Quando o Alter Rebbe escreveu o Tânia, ele acabou tirando os desejos das pessoas. Por quê? Porque uma vez que a pessoa vê o quão especial ela é, quão elevada ela é, de repente já não faz mais sentido se conectar com um mundano. Não faz mais sentido a pessoa perder tempo com, vai comer um hambúrguer ou a pizza. Já não é importante. Então o Reb Shmuel Munkes falou: você escreveu um livro muito poderoso. Então se você não é um Rebbe, quer dizer, você não é uma pessoa tão elevada, quem deixou você fazer isso? Então realmente o Alter Rebbe escutou o seu Hassid, o seu seguidor, e aceitou e foi preso, como já vimos. Então daqui vemos a força da Hassidut, como realmente recomendo estudarem. Aqui na sinagoga a gente estuda todo Shabbat de manhã, todo Shabbat à tarde, porque dá uma nova visão do que é a Torá. Mesmo para quem nunca estudou a Torá, vale a pena, por que não aprender? E já começar dessa forma.
Então a gente pode perguntar, se a Hassidut é tão especial, por que ela é tão recente? Falamos do século 17, faz tanto tempo assim. Por que Adão não estudou Hassidut? Ele sim estudou Kabbalah, ele escreveu um livro. Por que Abraão não estudou Hassidut? Por que a Hassidut foi trazida para o mundo tão recentemente? Tem algumas respostas para isso, não contraditórias, claro. Primeira, uma vez, o Alter Rebbe, através de meditação, ele conseguiu se elevar para os mundos superiores. Eu não sei explicar como faz isso, porque só realmente um tzadik completo consegue fazer. E aí ele encontrou a alma do Mashiach, do Redentor. E ele perguntou, em Matai Katimah, quando o Senhor vai vir para o mundo? Já está atrasado. Então o Mashiach respondeu, quando os teus ensinamentos, que é Hassidut, saírem para fora, aí sim eu vou vir. Isso, perdão, não sei se eu falei, foi o Alter Rebbe, foi o Baal Shem Tov que falou isso, que encontrou o Mashiach. Então o Mashiach falou para o Baal Shem Tov, quando a tua inovação, a Hassidut, se espalhar para fora, aí eu vou chegar, porque aí o mundo vai estar preparado. O que quer dizer para fora? Para fora quer dizer que a Hassidut deve afetar até mesmo os lugares mais vis e rebaixados do mundo. Isso é o fora, não na casa de estudo, não só dentro de uma sinagoga. Isso aqui está em casa, está dentro. Não, mesmo lá fora, mesmo quando a pessoa anda na rua, ela deve ser afetada pela Hassidut. Mesmo quando ele encontra uma pessoa que aparentemente não tem nada a ver com esse estudo, tem que influenciar aquela pessoa também. Um outro motivo por que a Hassidut é tão recente é porque foi necessária justamente numa época de escuridão. Nos últimos momentos antes da vinda do Mashiach, momentos eu digo, gerações, a última geração, especificamente a nossa, tem uma escuridão muito grande no mundo. É como o amanhecer, o momento mais escuro da noite é logo antes da primeira luz do sol raiar, a primeira luz aparecer. Por que isso? Por que a Hassidut veio justamente nesse momento? Porque é o momento que o mundo precisava. Nas outras épocas eles tinham um templo sagrado, e milagres, e praticamente viam Deus todos os dias. Então não precisa mostrar a essência, porque ele já tem o suficiente. Agora que não vemos nada, absolutamente nada, agora é o momento de revelar a Hassidut. É o mesmo que falamos do filho do rei, no momento que ele está em coma e está em perigo de vida, agora sim o rei vai aceitar tirar a gema dele para dar como remédio para o seu filho. Nas outras gerações, se o filho do rei está bem, só está com uma gripe, o rei não vai deixar tirar essa gema. Mas no perigo de vida, que a nossa época é tão difícil, comparado inclusive com as dores de parto da vida do Mashiach, e as mulheres que já tiveram esse tipo de dor sabem o quão terrível é. Um homem nunca vai entender disso, nunca vai poder sentir uma coisa dessa. Então nessa época de tão dolorosa, é o momento de revelar a Hassidut. E o terceiro motivo é o seguinte: antes do Shabat, existe uma mitzvah, uma lei, uma boa ação de se provar das comidas do Shabat. Então se a pessoa no Shabat, no sábado, ele vai comer o cholent, ele tem que provar um pouquinho. Vai ter uma sopa de frango, prova um pouquinho. Vai ter uma salada, prova um pouco antes do Shabat. É apropriado isso, porque para ter certeza que em Shabat a comida vai estar deliciosa. Se precisa de mais sal ou algo assim, ele vai estar pronto para consertar antes do Shabat, uma vez que no Shabat não pode se cozinhar. Antes do Shabat, devemos provar a comida do Shabat. Antes de Mashiach, devemos provar a Torá, que será mais revelada ainda na sua época. Consta, Torá Hadashah Meiti Tetzeh, uma nova Torá sairá de Mashiach. O que quer dizer uma nova Torá? Deus nos livre de falar que essa Torá não será mais usada, isso não pertence à nossa religião. Mas o que sim teremos é uma nova Torá no sentido de algo tão maravilhoso, tão excitante, tão vivo, que é como se nunca tivéssemos estudado essa Torá. Algo novo para nós. Então, a época de Mashiach é comparada ao Shabat. Antes do Shabat provamos a comida, antes de Mashiach provamos a Hassidut, a Torá, que será ainda mais revelada na sua chegada. Então agora, todo aquele que se prepara para o Shabat, come no Shabat, todo aquele que estuda Hassidut antes de Mashiach, ele vai estar mais pronto para entender o que acontece quando Mashiach chegar. Porque imaginem, temos na Hassidut, na Kabbalah também, mas a Hassidut, como eu falei, põe vida nisso. Temos os 4 mundos espirituais, 10 Sefirot. O que é tudo isso? Tudo que a gente já entende é nada. Mas pelo menos se a pessoa estuda Hassidut, ela internaliza isso quando ela
vir isso com a chegada de Mashiach, ele vai falar, isso que eu estudei em tal aula, isso que eu estudei em tal livro. Ele vai ver, ele vai ter uma compreensão imediata e muito maior do que aquele que não estudou antes. Então vale a pena, recomendo, quem nunca estudou Hassidut, é chegada a hora, principalmente no dia de hoje, Rosh Hashanah da Hassidut, uma data tão especial como falamos antes, é o dia de fazer mudanças, Shoné. Então hoje é assumir um estudo de Hassidut, algo a mais, algo que eu não fazia ainda. E isso serve para todo mundo. Ah, mas peraí, os livros são em hebraico, são difíceis? Não. Vou fazer um pouco de propaganda gratuita aqui, mas tem várias formas de estudar. A partir de hoje à noite, a gente retoma o estudo do Tânia. Tânia, ele é dividido para todo o ano, cada dia tem sua porção. Então a partir de hoje à noite, de amanhã, começamos o novo ciclo desde o começo. Então, a pessoa quer estudar, não precisa nem ir na livraria. Tem um canal no YouTube do Beit Chabad Belém, o Rabino Shlomo Zaguri, ele dá um shiur todo dia, de 3 a 5 minutos. Ninguém perde tempo com isso. 3 a 5 minutos para aprender o Tânia, e vale a pena pegar desde o começo. Tem várias formas. Tem aqui, tem o Beshinanta, que é uma revista que sai toda semana. Tem muito mais coisa, claro, mas ele tem o Tânia dividido. Ah, não tem uma revista? Tem um aplicativo para isso. A pessoa quer estudar Hassidut, mas não quer se comprometer com algo todo dia? Tem esse livro, que é novo, inclusive, do meu colega Rabino Eliel Stiffelman, não sei se dá para ver direito, que GPS da alma para a alma, é um livro já que havia em inglês e em hebraico, agora foi traduzido para o português, e ele pega os conceitos gerais do Tânia, explica numa linguagem muito gostosa, muito tranquila. Então, realmente, vale muito a pena estudar, poder pegar para se conectar com o Rebbe. Uma criança que quer estudar o Tânia, tem o livro Meu Tânia. Eu não me recordo agora onde que ele é disponibilizado, mas depois eu posso conseguir para quem quiser. Ele é o Tânia para crianças, tudo numa linguagem fácil. E já que eu já estou recomendando livros, tem um outro livro que não é a Hassidut escrita, mas é a opinião do Rebbe. E o Rebbe, tudo que ele fala é Hassidut, que é um dos maiores best-sellers de Torá, que é o Rumo a uma Vida Significativa. Quem precisa eu tenho aqui na sinagoga, tem várias livrarias, e te dá o valor da vida de acordo com a Hassidut. Ele traz aqui sobre a época adulta, dor e luto, saúde, tudo isso pela Hassidut. Vale a pena no dia de hoje decidirmos como eu vou revelar o bem que está dentro de mim, como que eu vou revelar o bem que está à minha volta no mundo. Falamos, Mashiach só chega quando se divulgar essa Hassidut. Vamos fazer a nossa parte, vamos transformar o mundo. Fazer uma moradia para Deus no mundo aqui embaixo e merecer logo a revelação divina. Mashiach Tzidkeinu, brevemente nossos dias. Escolha a todos que participaram do shiur. Gostou do shiur? Agora aproveite para assistir esse outro shiur sobre como a Hassidut influencia a primeira frase que recitamos todo dia, o Modéani. Aproveite para compartilhar o shiur, curtir, se inscreva no canal e nos ajude a chegar ainda mais longe. Shana Tová!